Olá, bem-vindo ao Direto na Palavra, nosso estudo bíblico de segunda-feira. E hoje vamos começar a falar sobre esse tema, a centralidade de Cristo, a centralidade da Bíblia. E já estou aqui construindo com vocês o porquê a gente quer trabalhar com a ideia de um instituto bíblico associado a esse direto na palavra, né? Esse ministério que a gente tem aqui na Batista Central, de estudar a Bíblia direto na Bíblia. Eu vou começar lendo com você Gálatas, capítulo 1, a partir do verso 6. Nós vamos agora ouvir aí, ler o que o apóstolo Paulo está falando às igrejas da Galácia. Galácia é uma região da Ásia Menor, atual Turquia. Haviam lá algumas igrejas, então ele escreveu uma carta para todas elas ao mesmo tempo. E ele chamou essa carta, ou os que colocaram essa carta na Bíblia, chamou esta carta de Carta de Paulo aos Gálatas, às igrejas da Galácia, essa região da Ásia Menor. Não muito longe das 7 igrejas do Apocalipse. Não são as 7 igrejas do Apocalipse, mas outras igrejas. E estas igrejas são de uma região chamada Galácia, na Ásia Menor, onde ficavam também, na Ásia Menor, uma região maior que a Galácia, outras igrejas, entre elas Éfeso e todas aquelas que nós conhecemos do Apocalipse. Ele então começa dizendo assim: admira-me que estais passando, ó cristãos da Galácia, das igrejas da Galácia, passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então, Paulo está aqui surpreso, perplexo, admira-me, estou perplexo, estou assustado, não estou acreditando no que eu estou ouvindo, que vocês já estão passando tão depressa. As igrejas foram fundadas há pouco tempo, igrejas de Cristo, dentro do evangelho correto, mas vocês já estão mudando a igreja numa direção de um outro evangelho, diferente daquele evangelho que foi anunciado a vocês pelos homens e mulheres cheios do Espírito Santo que pregavam a graça de Cristo. Versículo 7. Evangelho esse outro, que não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o verdadeiro evangelho de Cristo. O que Paulo está falando aqui nesses 2 versículos 6 e 7? Que lá nas igrejas da Galácia, por alguma razão, as pessoas estavam sendo ensinadas em aspectos da fé cristã, do evangelho, diferentes do evangelho original que foi pregado lá e que constituiu as igrejas. Ou seja, estava havendo desvios doutrinários, desvios de ensino, provavelmente desvios de prática. E Paulo, então, ele diz o seguinte, que você está lá, você está vendo, ele está dizendo, vocês aí em Gálatas estão vendo, na Galácia estão vendo, que está se levantando um outro evangelho. Então, no versículo 6, é falado de um outro evangelho. Outro evangelho. E no versículo 7, ele fala, o qual não é outro. O qual não é outro. 2 vezes a palavra outro. Nós, no português, não temos 2 palavras para outro. Quando nós falamos outro, só tem uma palavra para outro em português. Outro. Não existe outra palavra. No grego, não. Gálatas foi escrito em grego. No grego, existe 2 palavras para outro. Esta palavra outro aqui significa outro de tipo diferente. De tipo diferente. E esta
palavra outro aqui é outro de tipo igual. Né? Já fiz essa comparação aqui com cadeiras. Vou fazer de novo. Eu vou pegar aqui para você ver uma cadeira aqui da igreja. Você está vendo aqui uma cadeira. Vou levantar ela mais alta aqui para você ver. Vermelha, a cadeira que a gente usa aqui, estofada. Agora eu vou pegar uma outra cadeira da igreja. Outra cadeira da igreja. Você percebe que é outra igual? É outra, não é a mesma. Isso aqui é uma outra cadeira, mas é outra igual. Vermelha, estofada. É esta palavra aqui, outra do mesmo tipo. Mas existe no grego uma outra palavra, né? Uma palavra que significa outro, que é de tipo diferente. Eu vou pedir o meu irmão Ed, você consegue pegar uma daquelas cadeiras brancas para a gente lá? Só para mostrar a diferença entre outro e outro. E Paulo está ressaltando isso no grego. Quem lê grego vai ver isso claramente. A gente que lê em português às vezes não vê isso claramente, porque a gente não tem duas palavras para outro, só uma. Nós temos só uma palavra para outro, a gente não tem duas palavras, então Paulo tem que escrever outro e outro. Outro de tipo diferente, Paulo não, o tradutor da Bíblia para português, outro de tipo diferente é outro de tipo igual é outro também. Nós não temos essa riqueza de vocábulos, né, no português igual o grego tem. Então a gente acaba tendo aí que explicar bastante isso como eu estou explicando agora. Então aqui tem uma cadeira, eu expliquei para vocês, uma cadeira vermelha estofada. Eu vou pegar uma outra cadeira agora. Obrigado, irmão Ed. Outra cadeira. É cadeira também. Mas é uma outra cadeira de um tipo diferente. É essa palavra, cadeira de tipo diferente, que Paulo usa aqui. O que Paulo está dizendo? Aí, nas igrejas da Galácia, está entrando um evangelho de um tipo diferente do tipo original. Ou seja, ele está falando o seguinte, está entrando uma falsificação do evangelho verdadeiro aí. Veja você que lá no comecinho da igreja, né, isso aqui foi no século I ainda, não sei exatamente agora que data que foi escrito aos Gálatas, mas foi no século I, lá durante o tempo do ministério de Paulo. Paulo morreu mais ou menos no ano 65, aproximadamente, no ano 65, então isso aqui foi escrito antes de 65, primeiro século. Já tinha falsificações do evangelho. E veja você que Paulo fala, e está entrando depressa aí. Ou seja, evangelhos falsos entram depressa nas igrejas. Nós temos que ter um cuidado enorme para a gente não deixar falsificações do evangelho entrarem. Alguém fala, mas o que é uma falsificação do evangelho? Como toda falsificação, ela não pode ser muito diferente. Quando você pega uma nota de R$100 falsa, ela não pode ser muito diferente de uma nota de R$100 verdadeira, porque senão ela não engana ninguém. Toda falsificação tem que parecer muito com o original verdadeiro, senão não engana. Assim acontece com os evangelhos falsos também. Os evangelhos falsos vão citar alguns versículos da Bíblia. Os evangelhos falsos vão falar o nome de Jesus, vão até falar que ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Eles vão falar que existe o Espírito Santo, vão falar em mover do Espírito Santo, vão falar, irmão, eu te amo. Eles vão usar um monte de coisas do evangelho verdadeiro, mas no meio das coisas verdadeiras eles vão enfiar coisas falsas. Esse é o perigo. Então eles vão dizer coisas do tipo, você pode aí também adorar a imagem de escultura, que não tem problema. Você pode venerar a imagem de escultura. Jesus não é Deus. Ele é filho de Deus, mas não é Deus. Então você não pode adorar Jesus, não pode orar a Jesus. Eles vão dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, mas tem outros livros que são palavra de Deus também, como o livro dos Mormons e outros mais. Eles vão dizer que o objetivo da fé cristã é fazer você ficar rico, com saúde e ter sorte no amor, que é para isso que Jesus morreu. Ou seja, eles vão corromper algumas verdades do Evangelho, não vão corromper todas as verdades do Evangelho, porque se ele corromper todas as verdades do Evangelho, você claramente vai ver que não é o Evangelho mais.
Então eles vão corromper algumas verdades do Evangelho. E ao corromper algumas verdades do Evangelho, eles vão corromper todo o Evangelho, fazendo o Evangelho ser um Evangelho de um tipo diferente. E é isso que Paulo está alertando. E ele continua dizendo no versículo 8. Mas, ainda que nós mesmos, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Anátema significa seja maldito. Anátema significa maldito. Então Paulo está mandando a gente amaldiçoar toda a corrupção do evangelho. Na verdade, ele não está mandando amaldiçoar a corrupção do evangelho, ele está mandando amaldiçoar a pessoa que prega um evangelho corrompido. Amaldiçoe a pessoa. Ele fala, mesmo que seja eu, se eu, Paulo, chegar aí na igreja de vocês, começar a pregar um evangelho diferente daquele que está na Bíblia, pode me amaldiçoar. Fala assim, Paulo maldito, saia daqui. Se um anjo do céu, não é um capeta do inferno não, tá? É um anjo do céu. O próprio Gabriel, por exemplo, vier aqui, com aquelas asas enormes, com aquele brilho, com aquela luz, anjo de Deus. Chegar aqui na igreja e começar a pregar um evangelho que não bate com a Bíblia, amaldiçoe o anjo. Amaldiçoe o anjo. Maldito anjo, saia daqui. Veja a força das palavras de Paulo aqui. Versículo 9, ele reforça isso. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Ou seja, ele repete, ele fala assim, eu estou falando sério. Pode amaldiçoar que não é pecado. Põe para fora essa pessoa. Não aceite a pregação errada, o ensino errado. O evangelho tem que ser preservado a todo custo. Qual é o evangelho? O evangelho bíblico. Por quê? Porque Paulo fala, vos pregue evangelho que vá além daquele que vos temos pregado. Ou seja, o evangelho de Paulo, o evangelho de Pedro, o evangelho dos 4 evangelhos, de Mateus, Marcos, Lucas e João, o evangelho que está nas cartas de João, o evangelho que está lá na carta de Judas e Tiago, ou seja, o Novo Testamento. Ou seja, a Bíblia toda, já que o Novo Testamento puxa o Velho, né? Você não pode compreender plenamente o Novo se você não tiver a base do Antigo Testamento. Então, o que Paulo está dizendo? O único evangelho verdadeiro é o evangelho bíblico. Bíblico. Eu não sei, talvez algumas pessoas me ouvindo estão falando assim, mas Marcelo, você está falando óbvio, a gente já sabe disso. Muita gente sabe disso, mas não pratica isso. Por isso que eu estou batendo muito nisso. Por exemplo, muita gente sabe, na Bíblia, que você não pode adorar homens. Pastores, bispos, líderes, ministros de louvor, líderes de ministério. Você não pode adorar. Mas muita gente adora. E em igreja evangélica. Igreja evangélica. Eu já ouvi várias vezes. Eu chego assim para a pessoa, olha, a Bíblia diz que tal coisa está errada. Esse pastor aí está falando uma coisa errada. Ele está lá pondo testemunho de pessoas que estão dizendo que o evangelho serve para prosperidade material. Tá vendo? Ele está mandando a pessoa falar quantos carros importados tem, quantas mansões, quantas vezes ele vai para a Europa. Está falando da pessoa dar esse testemunho. Isso está errado. Isso não é o evangelho. Isso está errado. Olha, ele está entrevistando demônio. Ele está mandando a pessoa endemoniada subir no altar e está entrevistando o demônio, põe o microfone na boca do demônio, o demônio é que prega, o demônio é que exorta, o demônio é que puxa a orelha, o demônio que fala o que é verdade, o que é mentira. Ele está fazendo a igreja ouvir demônios, a Bíblia condena isso. O que a pessoa me diz? Ah, não, mas eu vou ficar com o pastor, porque ele é muito bom, ele é muito poderoso, ele expulsa demônio, ele é um cara que eu confio nele, mas está contra a Bíblia. Não, mas eu prefiro ficar com ele. Essa pessoa está adorando homens. Está adorando homens, adorando a criatura em vez do Criador. Percebe? Por que eu tenho que falar isso? Porque tem pessoas que, sabendo a Bíblia, fazem contra a Bíblia. E quando você vai mostrar para ela, ela prefere ficar contra a Bíblia, porque ela adora homens. Ela não quer saber da palavra, ela quer saber da palavra do homem. Ela segue o líder errado. Ela é encantada com o pastor. Ah, o pastor é um amor, é um doce de pessoa, mas ele ensina errado, ele está praticando errado, não é de acordo com a Bíblia. Ah, mas não importa, o que importa é que ele é um doce de pessoa. É um doce venenoso. Um doce venenoso. Não adianta ser um doce de pessoa e ir contra a palavra.
Ah, mas ele é muito bonzinho. Não adianta ser bonzinho contra a palavra. O diabo, se quiser ser bonzinho, também é. A Bíblia diz que o diabo ele se traveste de anjo de luz. Anjo de luz é um anjo bonzinho, bacana, legal, mas é o diabo ali enganando. Por isso Paulo fica tão preocupado. Paulo fala, pessoal, vocês não podem sair da Bíblia, pelo amor de Deus. Toma cuidado. Se sair da Bíblia está errado, não importa quem seja, pode ser o pastor mais carismático do mundo, mais bonzinho, um amor de pessoa, um doce de pessoa, uma pessoa super educada, uma pessoa super, hiper carismática, mas ele está contra a palavra. Não pode. Paulo fala assim, maldito. É um maldito doce, um maldito boa gente, um maldito bonzinho. Porque a palavra é central. A palavra é central. A Bíblia é central na fé cristã. Não tem como se pensar na fé cristã fora da Bíblia. Percebe? Estou gastando bastante aqui tempo com vocês, estou enfatizando muito, porque eu quero que vocês percebam a gravidade da situação. E nós estamos vivendo isso no Brasil, nós estamos cheio de falsos profetas no Brasil, cheio, mas tem muitos falsos profetas, e muitos estão sendo enganados, porque estão perdendo a centralidade da palavra de Deus, da Bíblia, esqueceram-se da palavra, deixaram a palavra em segundo plano. Muito bem, vamos mais um texto bíblico aqui. Hebreus, minto. Não é Hebreus, é 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14. Então aqui nós temos também os versos 8 e 9. Vamos para 2 Timóteo, capítulo 3, começando no verso 14. Paulo então está falando para seu discípulo, né, seu filho na fé, Timóteo, pastor da igreja de Éfeso, Timóteo. Timóteo nessa época já estava pastoreando a igreja de Éfeso. E foi Paulo que fundou a igreja de Éfeso. Paulo confiava em Timóteo, por isso que Timóteo estava lá pastoreando a igreja, porque Paulo sabia que Timóteo era íntegro, um homem íntegro, apesar de jovem, ainda íntegro. E Paulo fala assim, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Ou seja, permanece no evangelho que eu preguei para você, Timóteo. Permanece no evangelho que eu ensinei para você, Timóteo. Porque eu ensinei para você o evangelho bíblico, dentro da Bíblia. Eu não falei das minhas ideias, das minhas opiniões. Não falei de ideias humanas, o que Pedro acha, o que João acha, nem o que eu acho. Eu falei o que Deus ensina na sua palavra, o que Deus acha, o que o Espírito Santo ensina, o que Jesus Cristo ensinou. Eu estou ensinando para você o evangelho bíblico. A verdadeira palavra de Deus. Permanece, Timóteo, nisso. Sabendo de quem você aprendeu isto. Ou seja, sabendo que você está dentro da palavra de Deus. Versículo 15. Também, desde a infância, você sabe as Sagradas Letras. Sagradas Letras aí é o Antigo Testamento. Porque no tempo que Paulo falou isso aí, não existia o cânon do Novo Testamento. Então não existia esses 27 livros ainda, né, como a gente tem hoje organizado. Existia cartas apostólicas já. Existia o ensino dos apóstolos, oral, transmitido oralmente. Mas não existia os 27 livros canônicos, né, encadernados num só volume, como a gente tem hoje no Novo Testamento. Nessa época, escrituras sagradas, na época que Paulo escreveu isso aí, escrituras sagradas era só o Antigo Testamento. Porque já estavam definidos os 39 livros do Antigo Testamento. O cânon do Antigo Testamento, o cânon judaico das escrituras sagradas já estava definido havia muitos anos, há muitos e muitos anos. Então, Paulo está falando do Antigo Testamento, e Paulo fala, você desde a infância sabe, conhece o Antigo Testamento, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então Paulo falou do Evangelho e falou do Antigo Testamento, quer dizer, falou do Novo Testamento e do Antigo. Então Paulo está dizendo, a Bíblia, Novo Testamento, mais Antigo Testamento é a Bíblia. A Bíblia, toda ela, Novo Testamento mais Antigo Testamento, podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Por que Paulo conhecia o Antigo Testamento? Por que Timóteo conhecia o Antigo Testamento? Porque Timóteo tinha pai grego, mas tinha mãe judia. A mãe dele, Eunice, era judia.
E a mãe dele ensinava o Antigo Testamento para Timóteo. Então Timóteo cresceu conhecendo o Antigo Testamento, Gênesis, todo o Pentateuco, toda a Torá ali, os mandamentos, conheceu Salmos, conheceu os profetas, porque a sua mãe era uma mulher piedosa, uma mulher de Deus, mesmo casada com um gentio grego, né? Nós não sabemos se o pai dele era prosélito, né? Era convertido ao judaísmo ou não, mas não importa. A mãe era judia, Paulo fala isso, a mãe era judia, a avó dele, né? A mãe de Eunice Lloyd também, eram mulheres piedosas que ensinavam para Timóteo o Antigo Testamento. Aí Timóteo se converteu e Paulo ensinou o Novo Testamento para ele. Quer dizer, Timóteo ficou conhecendo a Bíblia inteira, da sua mãe, no passado, na infância, desde a infância, no Antigo Testamento, e por Paulo o Novo Testamento. Né? Como todos nós cristãos devemos conhecer o Antigo e o Novo. E aí Paulo, no versículo 16, ele fala, toda a Escritura, ou seja, a Bíblia inteira, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Veja o verso 17, a força que nós temos aí na palavra, né? O versículo 17, em especial, ele fala o seguinte, você só pode ser uma pessoa perfeita, um homem perfeito e uma mulher perfeita, e você só pode ser capaz de fazer uma obra perfeita, ou seja, de ter uma vida perfeita, seja homem ou mulher, se você conhecer a Bíblia. Se você conhecer a Bíblia. A centralidade da Bíblia aqui, que é a formação da perfeição. Uma pessoa que não peca, né, que evita o pecado, que tem sabedoria, que tem unção do Espírito Santo, que tem graça de Deus, que é capaz de fazer, não para si mesmo só, caminhos certos, mas para ensinar pessoas a proceder caminho certo, palavra de sabedoria, bons conselhos. Enfim, para a gente ser uma pessoa perfeita, para nós e para os outros, a gente tem que conhecer a Bíblia. Aí você vai lá para o Salmo número 1. Você vai lá para o Salmo número 1. Salmo número 1 diz o quê? Salmo número 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tal homem ou mulher, em vez de ficar aí fofocando, murmurando, criticando, zombando, escarnecendo, pecando, em vez de fazer isso, em vez de gastar a vida no pecado, esse homem, essa mulher, tem o seu prazer na lei do Senhor. O que é a lei do Senhor? Lei do Senhor é uma maneira de dizer escrituras sagradas. Estritamente falando, a princípio, significa apenas os 613 mandamentos, que está no Pentateuco, lá na Torá, 613 mandamentos de Moisés, a lei de Moisés, a lei de Deus para os judeus. Mas, por extensão, a lei de Deus significa toda a revelação de Deus. Inclui os profetas, os escritos, e nós podemos dizer, inclusive, o Novo Testamento. E nesta lei, ou seja, na Bíblia, medita de dia e de noite. Olha bem a centralidade, ou seja, Davi, provavelmente foi Davi que escreveu o Salmo 1, o escritor, o autor do Salmo 1, ele fala claramente, olha, o ideal é que você meditasse continuamente na Bíblia. O tempo todo estivesse pensando nos versículos da Bíblia, no ensino da Bíblia, na revelação da Bíblia, tentando entender. Por quê? Se você fizer isso, você, homem ou mulher, versículo 3, será como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizer será bem sucedido, tudo quanto fizer prosperará. Ou seja, é uma garantia bíblica fortíssima. Não é só nas coisas da igreja, não. Não é só nas coisas espirituais ou religiosas, não. Se você quiser e decidir começar um novo negócio na sua vida, uma nova atividade profissional, uma nova profissão, estudar alguma coisa, e mesmo em casa, se você é dona de casa, quer cuidar bem da sua família, dos seus filhos, tudo que você fizer, seja dentro de casa, fora de casa, na vida profissional, na igreja, no trabalho, na escola, onde você estiver, o que você fizer da vida, vai dar certo. Olha que promessa impressionante. O Salmo 1, né, em especial do versículo 1 até o versículo 3,
indica para nós que a Bíblia, ela produz o sucesso absoluto na vida. Tudo quanto fizer será bem sucedido. Tudo quanto fizer prosperará. Você me pergunta, mas o que é isso? Que poder é esse que a Bíblia tem? Por que ela tem esse poder? Porque a Bíblia não fala só das coisas espirituais, no sentido religiosos, coisas de igreja, não. A Bíblia fala sobre a vida inteira. Se você ler Provérbios, por exemplo, e meditar sobre Provérbios, você vai aprender a se relacionar com pessoas em qualquer contexto, profissional, familiar, escolar, acadêmico, vizinhança, igreja, com qualquer pessoa em qualquer lugar. Então você aprende a se relacionar corretamente com as pessoas, lendo Provérbios, estudando Provérbios. Isso vai te fazer ter grandes vantagens profissionais, por exemplo. Então, você também vai aprender a ter saúde emocional, que vai te trazer um benefício pessoal, saúde física, vai te trazer benefício pessoal. Então a Bíblia é completa, ela consegue tocar em todas as áreas da sua vida. Quais são as áreas de vida? Eu gosto muito de falar isso, tá? Então, alguns irmãos e irmãs já ouviram isso aí N vezes, mas eu gosto de falar isso usando a mão, sabe? Então tá aqui a mão, né? Então tá aqui, ó. Áreas da vida. A primeira área da vida, principal, número 1, da qual você nunca pode esquecer, é a sua vida pessoal com Deus. Não é a vida na igreja, não. É a vida pessoal com Deus. Você com Deus. Você com a sua fé em Jesus Cristo, firme e forte. Você com a sua vida de oração. Você com o seu estudo bíblico pessoal, com a sua meditação na palavra. Né? A gente chama isso de devocional. Isso é a sua vida pessoal. Sua fé, sua integridade. Isso é você com Deus. Segunda área da vida da pessoa, saúde física e emocional. Cuide da sua saúde física e emocional. Não descuide da sua saúde física e emocional, porque uma pessoa sem saúde física e sem saúde emocional não consegue fazer mais nada na vida. Terceira área, familiar. Área familiar. Você cuida da sua família. A Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus familiares, né, da sua família nuclear, negou a fé e é pior que o incrédulo. Você tem que cuidar da sua esposa, do seu esposo, se você é casado, dos seus filhos, dar atenção a eles, ter tempo, ser bondoso, corrigir quando há erros, disciplinar, educar, providenciar a educação, ter carinho, ter suprimentos. Tem que cuidar. Manter o bom relacionamento, ter tempo para o seu cônjuge, ter tempo para seus filhos. Se você não é casado, você tem seu pai, sua mãe, seus irmãos, tem que estar relacionando bem com eles. Terceiro lugar, difícil fazer aqui, né? Segurar o quarto dedo aqui, mas vou segurar. Terceiro lugar, aliás, quarto lugar. Vida profissional. Cuide da sua vida profissional, aprimore-se profissionalmente, estude, seja um bom estudante para você ser um bom profissional. Se você está aprendendo um ofício, dedique-se para aprender, para fazer excelência naquilo, atenda bem os seus clientes, faça com perfeição, seja responsável, entregue produtos bons, tenha qualidade, seja uma pessoa honesta. E quinto lugar da vida, a vida na igreja. Você tem que estar, se você é cristão, você tem que estar numa igreja local. Tem que estar. Eu sei que tem pessoas que vão falar, não precisa, mas a gente já fez estudos aqui na eclesiologia, demonstrando por A mais B, de maneira irrefutável, que o cristão tem que estar em igreja. Se ele não está em igreja, ele está pecando. Igreja local. Não é a igreja universal de Cristo, não. O corpo místico de Cristo, não. Estou falando da igreja local. A Bíblia fala que você tem que estar numa igreja local. Hebreus 10, 25, por exemplo. Não precisaria nem citar outro versículo. Só Hebreus 10, 25 já resolve tudo. Não deixemos de congregar na igreja local. Ali está falando de igreja local. Não deixemos de congregar. Então, temos que estar vivendo em igreja. Eu sei que é difícil viver em igreja. Né? A segunda coisa mais difícil do mundo é ser cristão. A primeira coisa mais difícil do mundo é ser cristão na igreja. Mas temos que estar na igreja, porque é aqui que nós somos levados à perfeição de Cristo. É aqui que nós somos abençoados e nos tornamos abençoadores, na igreja. Por mais difícil que seja, temos que estar congregando numa igreja local. Essas são as 5 áreas. Então, se você medita na Bíblia dia e noite, se você tem a palavra dentro de você continuamente, você vai ser bem-sucedido em todas elas. Você vai estar bem com Deus, consigo mesmo, você vai estar com saúde, você vai estar se relacionando bem na sua família, você vai estar bem profissionalmente, você vai estar bem na igreja. Então, a centralidade da Bíblia está aqui no Salmo 1.
né? Com isso, então, esses textos bíblicos aqui, eu estou demonstrando para você essa tese, né, da centralidade da Bíblia. E é a segunda parte do meu título aqui, a centralidade da Bíblia. Então, isso aqui demonstra a centralidade da Bíblia. Agora eu vou falar da centralidade de Cristo. E da maneira como eu escrevi aqui, você vê que eu estou igualando, né? A centralidade da Bíblia é igual à centralidade de Cristo. Ou seja, uma igreja e uma pessoa só pode ser cristocêntrico se ele for bibliocêntrico, né? Isso é muito importante que eu estou falando aqui. Eu estou falando algo muito forte. Eu estou falando que não se pode estar centrado em Cristo se também não se está centrado na Bíblia. Ou seja, o que eu estou dizendo é que não se pode se relacionar com Jesus corretamente, não se pode conhecer a Jesus corretamente, se não for pela Bíblia. Ou seja, eu tenho que conhecer o Jesus da Bíblia, e não o Jesus dos púlpitos, ou dos shows, ou dos livros escritos pelos homens. Alguns homens, algumas pessoas pintam Jesus como uma pessoa meiga, incapaz de fazer mal a uma mosca, nunca fica nervoso, aceita tudo que faz com ele, vê uma coisa errada e fica quietinho porque ele não quer magoar ninguém, tolera todas as coisas, a pessoa está lá pecando, ele não fala nada, deixa pecar à vontade, porque ele é amor. Totalmente errado. Esse Jesus não é o Jesus da Bíblia. Há muitas pessoas que pintam Jesus assim, mas esse não é o Jesus da palavra. Eu e você só podemos conhecer o Jesus verdadeiro se nós conhecemos o Jesus da Bíblia, porque o único Jesus verdadeiro é o Jesus da Bíblia. Só a Bíblia revela o Jesus verdadeiro, o Cristo verdadeiro. Então você vai ver que Jesus ele pega no chicote quando precisa. Você vê que Jesus diz que vai reinar sobre as nações com cetro de ferro e vai esmiuçar as nações debaixo dos seus pés se as nações não andarem na lei de Deus. Ou seja, Jesus é duro. Vai ouvir Jesus dizer assim para os falsos profetas: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Vai ouvir Jesus. Esse é o Jesus verdadeiro. O Jesus que condena pecadores impenitentes. Não existe esse Jesus que, tudo pode, tudo tem problema não. Estou vendo aqui Jesus se revelando à igreja de Tiatira em Apocalipse 2, 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Ou seja, junto com Jesus haverá dureza no milênio. As pessoas vão ter que andar na lei de Deus, porque se não andar na lei de Deus vai ter punição. E Jesus vai punir. Nós, junto com ele, vamos aplicar a punição. Um Jesus que chega para Pedro e fala: arreda de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas sim das coisas dos homens. Um Jesus que se cansa de discípulos incrédulos e fala: até quando vos suportarei, homens de pouca fé. Um Jesus que não está atrás de multidão, que quando os 58 discípulos o abandonaram, porque ele deu uma palavra mais dura, ele voltou para os 12 que ficaram e disse: vocês também não querem ir embora? Não podem ir, não estou preocupado com multidão. Estou preocupado com gente de coração correto. A multidão não me atrai. Eu não sou seduzido por multidão. Eu não ando por multidão, porque só políticos andam por multidão. Políticos no sentido negativo, né, da palavra. Pessoas que têm um desejo de politicagem, de demagogia, de usar pessoas para o seu projeto pessoal, eles se tornam pessoas que amam multidões, porque multidões financiam, multidões dão poder, visibilidade, levanta dinheiro. Multidões são uma coisa muito boa para a pessoa mal intencionada. Jesus não é mal intencionado. Jesus ele é uma pessoa bem intencionada. Então ele não está preocupado com multidão. Não é esse Jesus que algumas pessoas falam que quer multidão seguindo ele a qualquer custo. Não, Jesus não está preocupado com multidão a qualquer custo. Ele não negocia com pecado, ele não negocia com coração errado. Ele mesmo disse: o caminho que leva à salvação, ou seja, o meu caminho, é estreito e apertado, são poucos que andam por ele. O caminho que leva à perdição, à condenação, que é o caminho do mundo, não é o meu caminho, é largo e espaçoso, são muitos que andam por ele.
inclusive dentro de igrejas. Tem igrejas que são permissivas, né? Então ela larga o caminho para muita gente entrar. Então ela fica cheia de gente, porque ela largou o caminho. Só que a hora que ela faz isso, ela deixa de ser uma igreja verdadeira, uma igreja que prega o verdadeiro evangelho. E ela passa a ter multidão ali dentro, porque ela largou, ela afrouxou, ela flexibilizou. Ali dentro tem gente que pratica pecados e vão continuar praticando, porque não serão confrontadas. É uma igreja que evita pregar sobre a cruz, sobre você morrer para si mesmo, você morrer para o pecado, se arrepender dos seus pecados. É uma igreja que não vai discipular na palavra, vai discipular em técnicas humanas, mas não na palavra. Então, ela se torna um caminho largo e espaçoso, está levando as pessoas para a perdição. Muitos andam por ele. Claro, quando você alarga o caminho, um monte de gente entra. Lógico, está mais fácil. Hein? Eu não preciso morrer para mim mesmo, eu não preciso parar de pecar. Então, esse é o Jesus bíblico. Então, Cristo e Bíblia se tornam mutuamente ligados. A Bíblia aponta a Jesus e Jesus aponta para a Bíblia o tempo todo. Com isso, eu estou procurando mostrar para você, minha irmã, meu irmão, qual é a ideia central do nosso Instituto Bíblico. O Instituto Bíblico Batista Central, que nós estamos já bem próximos de começar a funcionar, e todos ficarão sabendo com antecedência bastante hábil, para poder se matricular, etc., e se programar para participar, aqueles que desejarem, tem por objetivo não ser um lugar onde a gente vai ficar conhecendo a palavra por curiosidade. Por curiosidade eu vou conhecer a Bíblia. Não é esse o objetivo. Nem é para a gente ficar debatendo uns com os outros doutrina. Eu vou lá para discutir doutrinas, pegar cantinho de Bíblia e ficar ali discutindo cantinho de Bíblia. Não, a gente vai até discutir sobre coisas sutis da Bíblia, mas não como a função do Instituto Bíblico ficar sendo um lugar onde a gente fica ali conversando sobre teologia sem uma finalidade de nos constituir como servos de Deus e servas de Deus. Não é um lugar para pessoas ficarem... não tem outra coisa para fazer na vida, eu vou estudar a Bíblia. Não é também para isso. O objetivo do nosso Instituto Bíblico é formar pessoas bem na linha aqui de 2 Timóteo. Pessoas que são em si mesmas perfeitas, cada vez mais, porque esse é o objetivo. Ser perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito. É a ordem. Nós temos uma ordem de sermos perfeitos. Não é uma questão de, eu não vou ser perfeito. Não. Você tem que ser perfeito. Tem que pelo menos buscar a perfeição, se aperfeiçoando mais e mais. Mesmo que a gente só vá atingi-la lá na glória, mas a gente todo dia tem que estar buscando ser melhor hoje do que eu fui ontem, e amanhã eu quero ser melhor do que eu estou sendo hoje. Então, nós vamos caminhar bem na linha de 2 Timóteo, para a gente conhecer a palavra, para nosso aperfeiçoamento pessoal. Ou seja, para mim saber como é uma maneira correta de se portar na vida, como é que a gente se relaciona com os outros corretamente, como é que a gente se relaciona com Deus corretamente, como é que a gente entra na graça de Deus e por isso tem uma paz que excede todo entendimento, qual é a maravilha do Evangelho. Isso é para edificação pessoal. Mas também, como diz aqui em 2 Timóteo, nós vamos estudar a Bíblia para nós podermos ajudar as pessoas, que são as obras perfeitas. Nós vamos precisar muito. Nós estamos num tempo aqui no Brasil que está se configurando hoje no Brasil, entre as igrejas evangélicas, dois tipos fundamentais de igreja evangélica. Nem vou falar das seitas, não. Seitas já são bem conhecidas, né? As seitas já são seitas, né? Testemunho de Jeová, Mormons e outros já são seitas. Não são igrejas corretas. Vamos falar daquelas igrejas que parecem corretas. Essas que parecem corretas, na verdade, tem dois tipos. Tem algumas que são antropocêntricas e outras que são cristocêntricas. As igrejas evangélicas antropocêntricas, num primeiro olhar, elas parecem corretas, parecem a igreja de Jesus, plena, bíblica, até que você começa a ver o dia a dia, a maneira como tudo funciona, e você vai vendo que, na verdade, ela é baseada no homem. Ela fica só com partes da Bíblia, ela não vai em todas as partes. Se você chegar lá, eu quero assim, vamos viver a Bíblia em sua plenitude, a pessoa vai falar, não, isso aqui não, isso aqui também não, isso aqui também não pega pesado aqui não, isso aqui também não. Você vai ver, ela tem uma série de restrições com a palavra, essa igreja. Você vai ver que lá o badalho do ser humano,
é um badalo muito grande em homens, né? É uma idolatria mesmo, uma adoração de homens mesmo. Né? Pessoas são badaladas, são homenageadas, joga confete nela, bate palma para ela, põe ela no pedestal. A palavra dele é mais importante que a palavra da Bíblia, e assim vai. Né? Há uma grande orientação para performance. Né? A pessoa que tem uma performance boa, que prega bem, que faz tal coisa bem, ela é mais valorizada que os outros, e assim vai. Tudo isso é o antropocentrismo. Questão política, ela vai entrar na política, vai usar a política, vai ter candidato próprio dela, vai apoiar candidatos, vai levar a igreja a votar naquele candidato. A hora que o candidato for eleito, estiver lá, ela vai começar a querer favores políticos daquele candidato para ela. Dou um terreno para a gente construir um templo. Dou um ônibus, dou a cadeira, dou isso, dou aquilo. Vai começar a usar o dinheiro público, mesmo que não seja dos cofres públicos, às vezes é do próprio político, mas o dinheiro do político vem dos cofres públicos. Então vai começar a usar a posição política para se beneficiar, esse antropocentrismo. A igreja que faz isso é antropocêntrica, porque uma igreja cristocêntrica não faz isso, jamais. Ela vai começar também a trabalhar a questão financeira, ela não vai ter transparência financeira, não vai ter. Você não vai ter prestação de contas mensal, contínua, as finanças da igreja não serão abertas, não serão, você vai ficar sabendo por alto as coisas, por alto, você não vai saber como o dinheiro da igreja é usado, a decisão é feita por um grupo pequeno, que faz como quer e não presta contas a ninguém da igreja. A questão financeira também é um forte indício do antropocentrismo. A igreja que não é transparente nas finanças, ela é antropocêntrica. Com certeza absoluta, em algum momento vai ter uso errado do dinheiro. Absoluta certeza, 100%, em algum momento vai ter. Se não for hoje, vai ser amanhã. Se não for amanhã, é depois da manhã. Vai ter uso errado. Vai ter o uso dos recursos da igreja para interesses pessoais, projetos pessoais. Com certeza absoluta. Isso é igual 2 mais 2 é 4. Pode não ser hoje, mas vai ser amanhã. Pode não ser amanhã, mas vai ser depois da manhã. O antropocentrismo nas igrejas, o objetivo é a formação de Babilônia. Eu queria que você lesse comigo aí Gênesis, a formação de Babilônia. Está em Gênesis. Você abrir a sua Bíblia em Gênesis, você vai ver qual é o propósito de Babilônia. Existe nas igrejas evangélicas 2 tipos de igreja. As igrejas antropocêntricas e as cristocêntricas. As antropocêntricas sempre são Babilônia. Cristocêntrica é Jerusalém. Existem 2 grandes cidades que se opõem continuamente, Babilônia e Jerusalém. Babilônia e Jerusalém são inimigas mortais. Babilônia odeia Jerusalém, Jerusalém odeia Babilônia. Jerusalém não tem nada a ver com Babilônia, Babilônia não tem nada a ver com Jerusalém. Jerusalém é de Deus, é do céu, é a igreja verdadeira, é a noiva de Cristo. Babilônia é dos homens, é da terra, é a prostituta que se deita com os poderosos da terra. E Babilônia foi formada com um objetivo claro. Você vai ver aí na sua Bíblia, em Gênesis, capítulo 11, verso 4. Os construtores de Babilônia falaram assim: vinde, edifiquemos para nós, não para Deus, para nós, uma cidade e uma torre cujo topo chega aos céus. Propósito religioso. A torre é a parte religiosa de Babilônia. A cidade é a parte econômica e política. A torre vai tocar os céus, ou seja, a igreja babilônica, a igreja antropocêntrica, quer fazer as pessoas acreditarem que ela tem poder espiritual, que ali as bênçãos são maiores, que ali o Espírito Santo é mais forte, que ali a unção é maior, que ali tem mais presença de Deus, que ali a espiritualidade é mais intensa, que ali os demônios todos saem, que ali os doentes são curados, que ali todo mundo é batizado e cheio do Espírito Santo por qualquer coisa. Você entra lá, já começa a ser arrebatado aos céus. Se você for lá, sua vida começa a prosperar, começa a brotar dinheiro na sua conta, seu negócio começa a prosperar sem você fazer força. É a torre que toca os céus. É mentira isso. É mentira. Mas ela quer fazer você acreditar que lá tem uma torre que toca os céus. E essa torre foi construída pelos homens. A verdadeira religião, o evangelho, é Deus que vem até os homens. A falsa religião é os homens que vão até Deus. Então, Babilônia quis fazer, nós vamos fazer uma torre aqui e nós vamos tocar os céus. Ou seja, nós vamos obrigar Deus a ser do jeito que a gente quer, porque a gente fez a torre que toca lá onde ele está. A parte
econômica e política é a cidade. O que vai acontecer na cidade? E vamos tornar célebre o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. E, do contrário, é a ordem de Deus, que é o espalhamento, a dispersão por toda a terra. Deus mandou Adão e Deus mandou Noé fazer isso, mas Babilônia não quer fazer isso. Babilônia desobedece a Deus. Nós não queremos dispersar, nós queremos ficar junto. Para quê? Para a gente ser um povão, uma multidão, um povo forte, muita gente, milhares de pessoas. Porque isso tem poder político, tem poder econômico. Se a gente dispersar, vai ser várias igrejas pequenas. A gente não quer ser uma igreja pequena, a gente quer ser uma igrejona, poderosíssima. Por quê? Porque a gente vai ter poder religioso, porque a gente vai inventar uma maneira de tocar Deus, fora da Bíblia. Vamos usar alguns versículos bíblicos para enganar, mas a gente vai enfiar no meio dos versículos algumas ideias humanas que vão contaminar tudo e nós vamos ser uma torre que toca os céus. E nós vamos também criar um império econômico e político com uma cidade, né, uma civilização que torne célebre o nosso nome. O nosso nome. Não o nome de Jesus. É o nosso nome que tem que ser célebre. O nome da nossa igreja tem que ser famoso, tem que impactar a cidade. As pessoas têm que respeitar a nossa igreja pelo nome que ela tem, pelo tamanho que ela tem, pelo número de pessoas, pelo poder político, poder econômico, porque aqui coisas tremendas acontecem. Nós vamos ficar famosos, as pessoas vão nos respeitar, pastores de uma grande igreja, pastores poderosos, bispos poderosos, para tornar célebre o nosso nome. E o nome célebre entre os homens, só é construído com poder político e econômico. Porque é só isso que os homens naturais, os homens da terra, os homens não nascidos de novo, reconhecem como poder. Dinheiro e poder político. Poder político, no final das contas, é dinheiro. Então, no final das contas, é dinheiro. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Por isso que eu disse para você que uma igreja que não tem transparência nas finanças está no caminho errado. Ela vai ser Babilônia. Já começou a ser e vai ser plenamente Babilônia. Toma cuidado. Isso é Babilônia. Mas muitas pessoas não suportarão Babilônia. Muitas pessoas de Deus vão para a Babilônia. Tem pessoas de Deus em Babilônia. Tem pessoas de Deus em Babilônia. A Babilônia não é feita só de pessoas falsas e interesseiras, não. Tem pessoas de Deus em Babilônia. Tem. Só que em algum momento elas vão ouvir a ordem de Deus para sair de lá. Babilônia volta, né? Eu li em Gênesis, vou ler agora em Apocalipse. Babilônia volta. De novo em Apocalipse. No final dos tempos. Por isso que existe Babilônia até hoje. Existia no começo, sempre existiu e continua existindo até hoje. As pessoas de Deus que estão em Babilônia vão ouvir essa voz aqui em Apocalipse 18:4. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, Babilônia. Povo meu. Deus falando, isso aqui é a palavra de Deus. Deus está falando, retirai-vos dela. Saia de Babilônia, povo meu, para não ser cúmplices em seus pecados e não para não participar dos seus flagelos. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou, atos injustos que ela praticou, para a punir. Então Deus, em algum momento, as pessoas vão ouvir essa voz. Essa voz já foi falada, já está na Bíblia, já está ecoando pela terra toda. E todo dia, pessoas, verdadeiros cristãos, homens e mulheres de verdade, convertidos, nascidos de novo, que querem Jesus e querem o evangelho verdadeiro, decepcionam-se com Babilônia, veem a centralidade no homem de Babilônia, veem as coisas erradas em Babilônia, e eles falam, eu quero sair daqui. E eles ouvem essa voz, saia daí que não é seu lugar. E eles vão procurar quem? Jerusalém. Porque quem sai de Babilônia só quer saber de Jerusalém. Ela não vai para outra Babilônia. Não vai para outra Babilônia. Ele vai procurar Jerusalém. E onde está Jerusalém? A igreja centrada em Cristo e a igreja centrada na Bíblia é Jerusalém. E só é Jerusalém a igreja centrada em Cristo e a igreja centrada na Bíblia. E quando elas chegarem até nós, Jerusalém que somos, você vai precisar conduzi-las na palavra. Você vai ter que conhecer a Bíblia, porque elas vão vir sedentas de Bíblia, sedentas de palavra de Deus. Elas estão enfaradas, enjoadas de palavra de homem. De você é a versão melhor de si mesmo. Você nasceu para ser patrão e não empregado. Você tem que estar sempre no topo, com carro importado, dinheiro, sucesso
material, você isso, você aquilo, um monte de baboseira que não está na Bíblia, mas que parece até bíblico, mas não está. É ideia de homem, é ideia humana, é manipulação, é fazer você chorar, manipulando as suas emoções. A pessoa vai estar enfarada disso, ela não aguenta mais isso. Babilônia intoxicou ela. E ela vai chegar aqui sedenta de palavra de Deus. E você vai ter que ser a pessoa, meu irmão, minha irmã, que vai dar essa palavra, esse alimento de Deus para essa pessoa. Por isso nós estamos fazendo um Instituto Bíblico para você mesmo ser abençoado e abençoada, e para você mesma abençoar, e você mesmo abençoar as pessoas que vão vir de Babilônia para cá. Vão vir, pode ter certeza absoluta. Já começou e vai continuar, esse êxodo vai continuar, porque o cativeiro babilônico da igreja tem fim. Tem data de validade, tem fim. Babilônia não vai prender a igreja de Jesus para sempre. Essa voz está ecoando. E esse cativeiro babilônico, e a igreja de Cristo, uma parte da igreja de Cristo, está no cativeiro babilônico, uma parte dos verdadeiros crentes, dos verdadeiros cristãos, daqueles que são de Deus, que nasceram de novo, estão em Babilônias. Existem várias Babilônias no Brasil. Igrejas chamadas evangélicas, mas que são Babilônia. São Babilônia. E tem vários crentes verdadeiros nelas. Inclusive em seitas também, Testemunho de Jeová, Mormons. Tem pessoas de Deus nessas igrejas, falsas. Nessas Mormons e Testemunho de Jeová são Babilônia também. Porque todas as seitas são Babilônia também. E eles, que são de Deus, eles estão cativos em Babilônia. Estão cativos em Babilônia. Não querem participar da mesa do rei da Babilônia. Não querem. Estão ansiando por Jerusalém. Choram por Jerusalém, choram por Sião, querem Sião. E o cativeiro babilônico da igreja de Jesus, da parte da igreja de Jesus, parte de Israel, parte de Jerusalém, está cativo em Babilônia, ainda está. Mas o êxodo virá em levas, como foi o êxodo de Israel quando estava cativo na Babilônia. Voltou em levas, não voltou todo mundo junto, voltou em partes, como se fossem batalhões, sai um tanto, depois sai um tanto, depois sai um tanto. Eles vão saindo de Babilônia e vão voltando para Jerusalém. E nós vamos ter um fluxo contínuo, já estamos tendo. Pessoas, alguns até saíram de Jerusalém, foram levados para a Babilônia cativos, depois de lá viram que Babilônia não presta e vão voltar para Jerusalém. Nós precisamos receber estes irmãos. E nós vamos ter que recebê-los com a palavra, porque eles não vão querer saber de nada além da palavra. Eles não vão querer saber de mais eles não vão querer saber de ideias humanas. Eles não vão vir aqui entre nós para saber, não, eu não quero saber a ideia do Marcelo. Eles querem saber a palavra. Então eu, Marcelo, você tem que ser uma pessoa de Bíblia, que cita os versículos, que sei achar os versículos na Bíblia, que sei juntar versículo com versículo, que sei desenvolver um estudo bíblico, um estudo doutrinário, que sei responder dúvidas, que sei mostrar as coisas, que manejo bem a palavra da verdade. Porque essas pessoas que vão voltar de Babilônia querem Bíblia, querem Jerusalém, porque a essência de Jerusalém é Cristo e a Bíblia. É a essência, Cristo e a palavra de Deus, é a essência. Jerusalém é isso, Cristo e sua palavra, Cristo e a palavra de Deus. Então, o nosso Instituto Bíblico tem esse objetivo. O objetivo de gerar entre nós pessoas que são abençoadas em si mesmas e são capazes de abençoar os outros. E é claro que não somente esse pessoal, mas nós vamos também evangelizar pessoas. Né? Evangelizar, porque o mundo também é Babilônia. De certa forma, né? O mundo também é Babilônia. A Babilônia, na verdade, congrega todas as religiões falsas, todas. Inclusive as religiões não cristãs. Inclusive o ateísmo, porque o ateísmo também é uma religião. Também é uma religião. Tem um Deus no ateísmo. Claro que tem. Então, Babilônia congrega tudo isso. Então, nós vamos ter que evangelizar os ateus, os espíritas, evangelizar pessoas que estão ainda presas na idolatria. Nós vamos ter que evangelizar pessoas que estão frequentando ritos de feitiçaria, pessoas que estão soltas do mundo e estão sem sentido. Nós vamos ter que ganhar pessoas, nós vamos ter que cumprir a grande comissão, nós vamos ter que ganhar pessoas para Jesus, consolidá-las na fé, discipulá-las. E isso a Bíblia é central, porque a gente tem que ganhar a pessoa pela palavra de Deus. É a palavra que traz a vida, que traz a verdadeira conversão.
Então esse é o nosso objetivo no Instituto Bíblico Batista Central. E nós esperamos que você possa participar conosco. Nós vamos fazer, segunda que vem eu já vou trazer aqui todo o detalhamento de como vai ser a estrutura do Instituto Bíblico. E você vai ver que nós vamos ter 3 tipos de estudantes, nós vamos ter também 3 níveis de estudo, nós vamos também ter a modalidade presencial e virtual, simultaneamente. Então, na verdade, qualquer pessoa que queira fazer vai conseguir. Né? Se você falar, eu tenho vontade de fazer, você vai conseguir. Você vai se encaixar em uma dessas modalidades e vai conseguir. Então, eu fiz assim para que seja possível todo mundo participar, todo mundo mesmo. Né? Vai ser muito bênção, tenho certeza, é um novo tempo para nós como igreja, como pessoas. E fique na expectativa que vai ser muito bom. Demorei muito tempo, orei muito, busquei muito, conversei com muita gente, pesquisei muito. Tem meses e meses, na verdade tem anos que eu estou planejando esse estudo bíblico. E agora eu estou em paz porque eu cheguei no modelo que eu tenho certeza que vai ser excelente. Nós vamos usar material de primeira qualidade, né, de pessoal de linha de frente, da melhor teologia bíblica que tem no Brasil. Né? Algumas coisas vêm da editora Vida Nova, que é a melhor editora evangélica do Brasil, a mais bíblica de todas. Né? Tem outras excelentes também. Né? A CPAD é muito boa, a Betânia é muito boa, a Fiel é muito boa. Né? Mas a Vida Nova, para mim, é a excelência. Né? Mas existem ótimas também outras. Nós vamos usar material desse pessoal, não só da Vida Nova, de outras editoras também. Nós vamos usar material também, alguma coisa de alguns institutos bíblicos que já existem, uma parte desse material já foi selecionado, então vai ser muito bom. Né? Nós vamos usar material de primeira qualidade. Então, a gente vai ter as aulas, mas o material que você vai ter em mãos, ele é material de primeira qualidade. De primeira qualidade, material com crivo, material com exatidão, material muito bom. Então, você vai ter a melhor formação bíblica que é possível ter em literatura portuguesa, né? Escrito em português, você vai ter o melhor possível. Pode até ter alguns que são tão bons quanto, mas melhor não tem jeito. Nós vamos usar o melhor material que tem no Brasil. Eu levei anos para colecionar esse material, para estudar, para ver, selecionar. Então vai ser uma grande bênção. Quero animar você, porque pode esperar que vai ser coisa muito boa mesmo. É claro que todo mundo que estuda tem que ter perseverança. Você não pode desistir fácil. Como é um instituto bíblico, é uma escola, você vai ter que estudar. Né? Tem que estudar, né? Tem que meditar, tem que refletir. Né? Principalmente se você for um estudante do tipo pleno, né? Matrícula plena. Tem a categoria ouvinte também. Esse talvez possa só assistir às aulas e pronto. Mas esse não vai receber certificado. Né? Pode matricular como ouvinte só. Na verdade, nem precisa de matrícula. Né? Ele pode se tornar ouvinte só, não tem problema. Por isso que eu falo que qualquer um vai participar. Até aquele que não quer muito compromisso, não tem muito tempo, não tem muito jeito, poderá ser ouvinte. Então vai participar também. O objetivo é que ninguém fique de fora. A única coisa que vai colocar alguém de fora é porque ele não quer. Ponto. Ele não quer, aí não tem jeito. Quando a pessoa não quer, nada acontece. Ok? Eu queria que a gente orasse agora, você orasse comigo, dissesse amém, concordasse, porque nós precisamos da graça de Deus cooperando conosco. Né? Isso não é possível por obra humana só não, é Deus cooperando. Eu tenho certeza que Ele quer fazer isso porque é o propósito dEle. Estamos orando segundo a vontade dEle, em concordância, em nome de Jesus, com fé, vai acontecer. Vamos orar. Pai Santo e Pai Nosso, eu oro junto com meu irmão e minha irmã agora, e nós fechamos a nossa fé ao Senhor, a nossa concordância agora pedindo ao Senhor, nos dá sucesso absoluto nesse Instituto Bíblico. Tanto para quem ministra, como para quem recebe, tudo ser uma maravilha, Senhor. E se cumpra a Tua palavra em nós, perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra, bem-sucedidos em tudo que põe a sua mão, vivendo o evangelho bíblico verdadeiro, Jerusalém. Centralidade em Cristo, centralidade na palavra. Nós oramos com fé unidos em nome de Jesus. Amém.